A carência de Deus. Observem com um pouco de atenção e vejam que temos duas formas de presenciar a manifestação de Deus em nosso cotidiano. A primeira forma é de um Deus ativo e a segunda, de um Deus passivo. O ativo é aquele que se faz presente e inquestionável. Este se traduz na sua glória em alguns templos religiosos em forma de milagres, curando paralíticos, leprosos, cancerosos, prosperando, abençoando e livrando seus cordeiros de toda sorte de dificuldades e sofrimentos. Não é uma manifestação comum da presença de Deus. Já a forma passiva é a mais comum de se notar. Esta deixa a nítida impressão de que Deus não se faz presente nesses ou naqueles lugares, nessas ou naquelas situações. Essas duas formas de apresentação são fenômenos reais e facilmente comprováveis através de simples observação. Mas porque são assim se na verdade Deus não faz predileções individualizadas? Qual a natureza dessa diferenciação? Parece contraditória. Mas por que se dá então? Primeiro, isso acontece por causa da materialização da consciência humana coletiva, a partir da figuração de Deus. Isso é um dos fenômenos palpáveis da fé. Quando os humanos creem que Deus só se apresenta através de sacerdotes e em templos religiosos, criam uma figura material dessa ideia e aceitam-na como verdade. Passam, então, a viver essa verdade ilusória criada artificialmente. É uma esquizofrenia coletiva. Segundo, isso acontece porque as instituições religiosas e ou religiosos se acham no direito legítimo de o representarem Deus e de o terem sob sua custódia e, consequentemente, de administrarem a fé de quem busque por ele. Como podem notar, há uma aceitação coletiva como se fosse um comum acordo entre as ovelhas e os pastores que estabelece que um necessita do outro para terem acesso a Deus. É nesse momento que Deus se torna desnecessário e as pessoas e instituições se sobrepõem na divindade suprema. É quando quem supre as necessidades passa a ser a instituição e seus sacerdotes, não havendo portanto espaço para a interferência divina. Quanto mais os humanos creem nesse mecanismo, mas descreem da fonte. Não é a fonte que seca, são os sedentos que se negam a beber da água. Mas isso é só a ponta do iceberg. Deus, por definição humana, é amor. Existem algumas coisas com relação ao verbo amar que passam desapercebidas. Uma dessas coisas é a figuração de Deus através da vivência amorosa de suas criaturas. Parece abstração divina, mas não é. Na verdade é muito simples e palpável. Trata-se do seguinte: dizer que Deus é amor afirma que ama e quer ser amado. Reduzindo esse conceito à condição humana, temos que quem ama, comumente sofre por causa desse amor. Quem ama, sofre de carência de amor. Quando não é correspondido, sofre de desilusão. Quando ocorre o contrário, o outro sofre dessa desilusão. E aí existe o sentimento do ciúme, todo o desgaste que um relacionamento amoroso provoca, os altos e baixos. Sem contar todas as variáveis formas de amor que vão do fraterno e materno ao descontrolado e criminoso. Da libertinagem ao passional. Amor, portanto, é um termo muito amplo, confuso e abrangente, mas devemos lembrar que todas essas possibilidades e variáveis do amor emanam diretamente da fonte. Quando definimos Deus como sendo amor, não nos damos conta disso, mas tenham certeza de que essa figuração humana do amor se enquadra também em Deus, porque a natureza do amor emana do próprio amor de Deus. Outra coisa a considerar é nossa condição diante de Deus e de como dedicamos amor a Ele, já que quem ama é carente de ser amado. Ele claramente sofre se perguntando por que não o amam se ele ama tanto a todos e de forma incondicional. Vejam como Deus está figurado acima, muito próximo do que a humanidade o conceitualiza. Como um ser divino imperfeito e cheio dos defeitos humanos. Isso não é incoerência.
É humildade e amor realmente incondicional. Amor de um Deus tão maravilhoso que se reduz de tal forma que se parece com suas criações mais simples e necessitadas. De um Deus que quer ser aceito, compreendido e amado sem ter que se impor. Um verdadeiro Pai que liberta, mas acompanha cuidadosamente todas as suas criaturas. Um ser supremo totalmente bondoso que não pune ninguém, mas que é desconhecido da coletividade porque os livros religiosos foram escritos com distorções que bloqueiam toda a humanidade da verdade de quem ou o que é Deus. É claro que esta condição de indiferença diante de Deus foi permissão dele próprio, mas isso não significa que ele quer ser apartado de suas criações, muito pelo contrário, significa que Deus espera ansiosamente ser aceito, reconhecido e amado da forma mais sincera por todas as criaturas de sua criação. Ele não se impõe porque é o primeiro a respeitar suas próprias regras e aceita a indiferença com paciência, mas carece de nosso amor e de nosso retorno consciente ao seio materno. Toda resistência e alienação ao amor de Deus parte inicialmente da ignorância da humanidade que tem se baseado inocentemente nos sistemas, processos e instituições que sequestram para si a custódia de Deus, a maior parte destes, por pura ignorância, deixando os buscadores desorientados. Por isso, é urgente, também que os mecanismos religiosos tradicionais mudem seus pontos de vista para a verdadeira ordem crística e abandonem os velhos costumes e dogmas. Isso, porém, é quase ou totalmente impossível. Fica bem mais fácil criar novos grupos de buscadores e estudiosos das verdades crísticas e a partir destes, disseminar uma nova doutrina e um novo comportamento diante das verdades de Deus. Infelizmente, com isso e devido a uma necessidade psicológica humana incontrolável de se agremiar, acabarão por criar novas religiões e estabelecer novos dogmas ou ressuscitar velhos costumes. Com certeza, demorará muito ainda para a mente humana acordar para o fato de que Deus é uma presença individualizada dentro de cada um, o reino de Deus, como ensina o próprio Cristo. Para todos os que já têm essa percepção, melhor, porque é a partir destes que se fará a verdadeira mudança permanente e irreversível da humanidade na redescoberta dos caminhos do Deus verdadeiro. Esses já são e serão os novos apóstolos de Cristo, só que desta vez, amparados em tecnologias e informações que facilitam a propagação das mensagens crísticas na íntegra e sem distorções ou comprometimentos. Uma nova sociedade e um novo homem-humanidade estão finalmente prontos para levar adiante o trabalho da vida de Jesus Cristo, começando no século XX e se estendendo para os próximos milênios. Muito caminho ainda há por percorrer, e muitos serão os ajustes necessários até que essa humanidade lapide sua natureza confusa e cética e se transforme no verdadeiro reino de Deus. Mas o caminho foi dado e o destino final estabelecido, basta agora apenas seguir em frente.